No caso, a resposta certa é uma pequena dona. Tem que avisar, né? Porque o povo não sabe. De vários postos de gasolina. Se você for dona de um posto de gasolina, você concorre com uma série de adversidades, né? Então, ao invés de você ser dona de um posto, é preferível você ter 1 ou 2% de 5 mil postos. Então, você tem uma distribuição maior de ganho, não é isso? É o que acontece, por exemplo, quem comprar ações da Ultrapar, é isso? Quem comprar ações da Cosan, ou quem comprar ações da Vibra. Por quê? A Ultrapar tem a bandeira Ipiranga, a Cosan tem a bandeira Shell e a Vibra tem a bandeira BR. Então, você tem um certo amparo, não é isso? De que você... eu jamais quis ter um posto de gasolina, exatamente por causa disso. Porque eu tenho uma pequena parcela de 5, 6 mil postos, que é o que cada uma tem. O nível de risco que se corre é muito menor. Bem menor. 2%. Até porque, se a Ao gente passo for que você pensar... tem num posto é 100%. Exatamente. E a sua capacidade de diversificação é muito maior. O seu tempo despendido é infinitamente menor do que você ser um empreendedor. E claro, é louvável, mas nem todo mundo, primeiro, tem o perfil e tem a aptidão para ser empresário. Tem pessoas que pensam em ser carreira ou seguir vida pública. Enfim, nem todo mundo tem o perfil para empreender. Então, por que não empreender na bolsa em um negócio que já está consolidado, que já paga dividendos? Então, e que é muito grande. Perspectivas. Eu acho que esse é o principal, porque até pegando esse período todo que você viveu de um Brasil cheio de maluquices, de, como você disse, né, não eram planos econômicos, eram conversões doidas de uma moeda para outra e hiperinflação. Pense em quantas empresas pequenas não ficaram pelo caminho. Agora, aquelas empresas que estão em bolsa, que são as maiores do Brasil, são muito mais resilientes durante esse processo. Se um político, munido de boa intenção e pouco cérebro, chega lá em Brasília e fala, não, né, o brasileiro está trabalhando muito, agora férias não são mais 30 dias, são 90. Primeiro todo mundo bate palma e esse cara vai ser eleito até o final da vida dele, né? E o filho dele também, né? Só botar um júnior no nome que vai estar sendo eleito. Quando ele faz isso, o cara que tem um posto de gasolina, ele vai lá e fala, caramba, ele faz uma conta e vê, tem que contratar 30% a mais de trabalhadores. Aí ele tem, né, sei lá, 10 pessoas, ele tem que contratar 3, nesse caso, e para isso pode não ter recurso naquele momento. Aí ele tem que cobrar mais caro. Só que se ele tenta aumentar o preço, ele perde market share para o cara que vai fazer a mesma conta lá, vê que tem que contratar também 30%, mas ele tem 6 mil postos de gasolina espalhados por aí. Exato. Ele consegue comprar por preços diferentes porque ele compra em muito maior quantidade. Então, ainda que o impacto seja o mesmo em nível de contratação, quem é maior sofre muito menos com isso comparado a quem é menor. E se esse cara ele perde mercado, ele ganha menos. Se ele ganha menos, ele tem menos capacidade de reinvestir comparado com o outro. Daqui a pouco ele fala, não consigo mais manter meu posto. O que ele faz? Vende pro grande. Então o grande fica maior, enquanto o pequeno vai sendo tirado Fica cada do vez jogo. menor, né? É a mesma lógica para a tributação dos dividendos. Se não haver uma compensação no IRPJ, na verdade, acaba sendo no longo prazo um tiro no pé. Nada indica de que isso vá acarretar em um aumento da arrecadação. Ao contrário, você tem um incentivo à pejotização, principalmente nas pequenas e médias empresas, de você internalizar gastos que são pessoais, por exemplo, e colocar lá como se fosse da empresa. Óbvio, porque todo agente econômico vai se movimentar no sentido de pagar o menor imposto possível. Então, a gente precisa conversar quando fala de tributar dividendos, né? Que é um fantasma que assombra os investidores desde o momento em que o dividendo deixou de ser tributado. Né? Para quem não sabe, até 95 o dividendo era tributado. Então, a estratégia nasceu com o dividendo já sendo tributado. Você tinha um sócio ali a mais, que era a receita comendo um pedacinho da sua rentabilidade. Então, mesmo nesse quesito, as empresas que mais vão sofrer é o pequeno empresariado. Né? De novo, porque grandes empresas que têm capital aberto, têm plena condição, obviamente, de contratar bons profissionais para fazer o quê? Uma gestão tributária mais eficiente e pagar menos impostos. Então, nem que isso acarrete em menos dividendos num primeiro momento, mas, sei lá, mais bonificações ou mais recompra de ações, de novo, quem vai sair perdendo é o pequeno e médio empresário, que é quem emprega nesse país. Então, mas se você for analisar friamente, hoje são poucas as empresas que pagam dividendos. A maioria paga juros sobre capital próprio.
E o juro sobre capital próprio ele é tributado. Então, eu não sei até que ponto a tributação do dividendo poderia ser uma alavanca para o governo tributar mais. Ao contrário, ele vai inibir o cidadão de investir. É verdade. Tá correto? Então, Se pega é lá uma fora, coisa o que pessoal está sendo, quase não paga é uma em coisa que está comparação. sendo avaliada. Até agora não se falou em tributar o dividendo com tanta intensidade, porque a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns parlamentares. Eu era presidente do Conselho Regional de Economia, então perguntaram para mim o que eu achava sobre tributar dividendo, tá certo? Eu respondi o seguinte: taxar dividendos é miopia tributária. Por quê? Porque na época em que o dividendo era taxado, a maioria dos empresários pagavam um dividendo pequeno, davam proventos através de outros mecanismos. Está entendendo? Então, o governo nunca arrecadou aquilo que ele estima ser uma fonte de arrecadação. Entendeu? Porque tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso? Ao passo que o empresário ele pensa em quê? Em contribuir. É. Está entendendo? Então, lamentavelmente, o governo está sistematicamente através de órgãos, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, a cada momento, querem mais garantias, mais direitos e mais benefícios para o trabalhador. Na razão direta que você amplia direitos, benefícios, você elimina o emprego. Está correto? Você veja que coisa interessante. Você já esteve nos Estados Unidos? Sim, já fomos algumas vezes. Você chegou a alugar um carro? Não chegamos ao lugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você abastece o seu carro. Você vai lá, chega e fala, eu quero botar $40. O cara fala, paga. Você paga e ele libera, você vai lá e enche o tanque. Você sabe que aqui é proibido isso? Sim, aqui tem que ter o frentista. Proibido.